Querido irmão Shalom, voltamos sobre a nossa tema sobre o banco nos céus. Jesus tinha falado com os apóstolos: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vai vos ser acrescentado. O que quer dizer o reino de Deus? O reino de Deus é o batismo do Espírito Santo. E o reino de Deus, quando um cristão está a ser dirigida para Deus. Por quê? Se nós verificamos nas Escrituras, no livro dos Efésios, no capítulo 1, vamos ver a significação do reino de Deus. Como é que você poderá dir, ou como é que você pode falar, pode dizer que eu tenho o reino de Deus em mim? Aqui na carta do Efésios, no capítulo 1, vamos prestar atenção no versículo 13. A Bíblia diz: no qual também vós tenho ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Segue muito bem. O qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é uma heritage. Quer dizer, é Deus que vem ficar dentro dessa pessoa. Essa pessoa nunca que vai mais morrer. Nem o poder do inferno terá poder sobre ele. Porque ele tem Deus. Outra escritura diz, não sei se vou encontrar, vamos lá ver na carta dos Salmos, no capítulo 82, no versículo 1. Escuta com atenção. Deus está na Assembleia Divina. Julga no meio dos deuses. É importante. Vou subir no versículo 6. E disse: vós sois de Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, como os homens, haveis de morrer, e como qualquer dos príncipes, haveis de cair. Nós somos de Deus. Nós todos somos filhos do Altíssimo. Mas enquanto estamos a morrer como os homens na terra. Porque Deus, Ele está na Assembleia dos deuses para julgar no meio de Deus. Não está escrito nas Escrituras: 2 ou 3 se são reunidos no meu nome, estou dentro deles. É por isso Jesus falou sobre o reino de Deus. Aquele que recebe o reino de Deus recebe toda a riqueza de Deus, toda a heritage de Deus. Vou na carta de Mateus, no capítulo 6, no versículo 30. Está escrito: pois, se Deus
e assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançará no forno. Quanto mais a vós, homem de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celeste sabe que precisa de tudo isso. Mas buscai o primeiro, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentado. Não vos inquieta, pois, pelo dia de manhã, porque o dia de manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aqui vimos, os gentios procuram essas coisas. O gentio procura se enriquecer. O gentio procura as coisas do mundo. Mas Deus sabe que nós precisamos dele. Mesmo que você não falar, mas no fundo do teu coração, Deus sabe o que você está precisando. A primeira coisa é procurar o primeiro, o reino de Deus. Quer dizer, ter recebido o Espírito Santo de Deus, que poderia conduzir a tua vida no mundo. E esse Espírito é o próprio Deus, que estará dentro de ti e que te guiará até no fim. Não está escrito no livro de João, capítulo 14, estarei convosco até no fim do século, no fim da humanidade, no fim. Quando o mundo vai chegar no fim, Deus estará sempre conosco. Então, se nós demos ouvido de entender o que Ele está nos pedir de fazer a sua vontade, então as bolsas do céu será aberta por nós. Porque o que deu a promessa é fiel. Ele nunca muda, ele não envelhece. Como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18 a 19, está escrito assim: vinde, pois, e arrazoamos, disse o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, e se tornará branco como neve, ainda que são vermelhos como o carmise, tornará-se como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serão devorados à espada, pois a boca do Senhor diz. O problema está aí. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Não é quando você vem na igreja, quero ter o carro, quero ter isso, quero ter isso. As coisas não andam assim. Dentro do reino de Deus é o reino. O reino, não somente o reino de Deus, mas dentro do reino de Deus, tem rei, tem ministro, tem todas as coisas que nós costumamos ver nos governos do mundo, tem ministro da finança, ministro da saúde, espiritualmente. Porque se não havia o ministro da saúde, por que há a cura? Porque se existe a cura, tem aquela pessoa que ocupa de cura, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O ministro da finança é quem? Mesmo é quando nós recebemos esse dom,
participamos nestes ministérios de Deus. É por isso que nós somos chamados ministros. Tem também embaixadores dentro desse reino de Deus. O nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, olha os que trabalham dentro de alguns ministérios. Vou na carta do Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Escuta com atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui estamos a ver um envio de Deus, um mandato de Deus. Deus chama um indivíduo em nome do Abraão. Ele diz: tem que sair na casa da tua, sai na tua terra, na tua parentela e na casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei-te, eis que engrandecerei o teu nome, e te será uma bênção. Te será uma bênção. Um servo de Deus é uma bênção. Um servo de Deus é um ministro das bênçãos. Vamos lá ver outra coisa. Número, livro, carta do Número. Não sei se vocês vão encontrar rapidamente. Vamos lá ver. Número, talvez capítulo 23. Capítulo 23, no versículo 20. Eis que recebi um mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Quer dizer, nesse reino existe ministro, existe um embaixador, tem um rei, um reino de sacerdócio. Dentro desse reino de sacerdócio, nós devemos ser, primeiramente, os sacerdotes. No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, está escrito: e vos sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Nós devemos estar dentro desse reino sacerdotal. Os que oferecem o sacrifício. Quer dizer, nós somos sacrificadores. E o nosso corpo também tem que ser corpo de sacrificação. Não sei se eu falei melhor ou não. Vamos lá ver como o apóstolo Paulo disse na carta do Romano, no capítulo 12, versículo 1, versículo 1 a 2. Vamos lá ver. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo mesmo é corpo de sacrifício. Jesus também foi o sacrifício. E quando nós fomos sacrificados, é assim, o que eu posso falar? Todo o céu vai ser aberta para nós. Ele disse no versículo 2: e não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentes qual seja a boa,
agradável, a perfeita vontade de Deus. E não vos conformem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rapidamente, na carta do Apocalipse, porque você poderia falar que aquilo aí foi no Antigo Testamento. Sim, nós somos nesse royaume de sacrificador. O nosso corpo deve ser ainda sacrificado. Uma vez o corpo não é ainda sacrificado, como é que você pode esperar a bênção do banco celeste? Está escrito: e nos fez reino sacrificadote para Deus seu Pai, e Ele seja glorificado em domínio pela século do século. Amém. No Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fez e os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. É muito importante. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado os santos e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Um dia vamos pregar o reino de mil anos, porque tem o reino de 1000 anos. E nós temos esse reino de sacerdote. Estamos participando no sacrifício, ou o nosso corpo também é sacrifício como Cristo. Então, se nós tornamos, se o nosso corpo tornar como Cristo, vivermos como Ele, pensamos como Ele, então é assim, é que Deus vai debulsar as bênçãos celestes, porque nós acreditamos na sua palavra, porque Ele prometeu. Procura primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito, muito importante. Mas não pode vir somente na igreja: quero isso, quero isso, quero isso. É por isso que você abandona hoje essa igreja, vai naquela igreja. Nosso Deus não é quimbandeiro. O nosso Deus não é mágico. Nosso Deus é princípios. Ele está assentado nos seus princípios. Se você não conhece os princípios de Deus, você logo vai abandonar cedo, vai dizer que não estou na igreja, que Deus nunca me respondeu. Porque ainda no Romano, no capítulo 11, no versículo 35, ele pergunta: quem é que lhe deu primeiro? Quem é que lhe deu primeiro? Está escrito: quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Quem lhe deu primeiro? Vou ir terminando na carta do Salmo 27. Salmo 127. É ali que nós podemos terminar essa parte de as bênçãos do banco do céu. Vamos lá ver o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, no versículo 1: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores,
pois Ele supre os seus amados enquanto dormem. Deus dá o pão nos seus amados quando estão a dormir. Não há um problema de se preocupar. Anda somente com Jesus. Ele vai abençoar o teu pão. Ele vai tirar as enfermidades. No teu país não haverá uma mulher estéril, nem aquele que não dá filho. No teu país não vai haver uma mulher aborto, que faz somente os abortos, nem aquele estéril que não faz filho. Deus vai abençoar tudo que está consigo, tudo que possuindo, Deus vai abençoar. Primeiramente, faz a sua vontade. Faz a vontade de Deus. Deus, Ele já nos abençoou em todas as bênçãos nos lugares celestes. É assim que vamos terminar esse ensinamento sobre o banco celeste. Não esqueça, temos banco e esse banco precisa que você trabalhar para guardar o seu dinheiro lá no céu. Que Deus abençoe.